Olá, pessoal. É a Bíblia em defesa do Evangelho. A principal pergunta dirigida aos ateus é concernente à causa primeira do universo. Como os elementos que formaram o universo surgiram? Os ateus disseram que não sabem e criam hipótese descabida e chamam de teoria, porque não querem admitir a existência do Deus Criador. A ciência é limitada pelo tempo e pelo espaço, e eles sabem disso. Nós somos criacionistas e oportunamente damos a nossa versão dos fatos. Já que os ateus não responderam a principal questão, nós tentamos esclarecer as dúvidas. Na Bíblia, não existe um texto claro explicando como tudo aconteceu, porque a Bíblia não é um livro de história. Bíblia é a palavra de Deus, entendida através de revelações condizentes e confirmadas, recorrendo a texto que esclarece os fatos. Com respeito à criação do universo, a ciência real e comprovada é condizente com a Bíblia, porque uma verdade nunca pode contradizer outra verdade. A matéria que formou o universo é de suma importância na formação de tudo. Sem matéria não há polaridade e nem universo. E todos os elementos que compõem o universo após o Big Bang foram formados antes da semana da criação, antes da formação do universo, antes de acontecer o Big Bang. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Dá para entender que a terra era uma extensão do céu, porque no princípio da criação criou Deus os céus e a terra. Lembrando que Deus existe por si mesmo desde sempre. Tudo começou no princípio da criação. Os elementos e a polaridade que compõem o universo foi quantificada e explicada pela ciência após o Big Bang. E não há nenhuma possibilidade da matéria ser criada durante o Big Bang. Segundo a Bíblia, os elementos terra e água e trevas já existiam. A terra estava sem forma e vazia num sistema caótico, conforme consta em Gênesis 1:2, antes da fundação do mundo, ou seja, antes da semana da criação. Todos os elementos que compõem o universo já existiam em outra dimensão. A matéria que deu origem ao universo fazia parte da dimensão desconhecida, que não pode ser quantificada. Não podemos dizer que seja a quarta ou a quinta dimensão, isso nós não sabemos, porque nós só estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. A eternidade e o infinito existem. A mente humana não consegue entender ou explicar. Porém, sabemos que se houvesse tempo e espaço determinado antes do Big Bang, não poderia haver eternidade e infinito, porque na eternidade e no infinito não pode existir limites. Isto prova que antes do universo existir, não poderia haver tempo e espaço. Somente após o Big Bang, o tempo e espaço foi quantificado pela ciência. Uma coisa é o corpo material, outra coisa é o corpo espiritual. Os elementos terra e água já existiam antes da semana da criação. Não havia ainda tempo e espaço. Nós não sabemos como os elementos se comportavam antes de tornarem trevas, ou seja, antes da queda de Satanás.
porque eles não são componentes físicos. No mundo espiritual, os componentes são espirituais. E se o mundo espiritual, os espíritos não estão sujeitos ao tempo e espaço, nem antes e nem após o Big Bang. Como não conseguimos entender a eternidade e o infinito, também nós não entendemos o comportamento da matéria, além do Big Bang, antes de ser materializada após a queda de Satanás. Por isso eu digo, dimensão desconhecida. No princípio, o Senhor Deus fez os seres celestiais e tudo, absolutamente tudo foi feito na luz. Como podemos comprovar na Bíblia, os anjos que caíram e tornaram-se trevas é porque eles foram feitos na luz. Lembrando-se de que aqueles anjos que confiaram em Deus permaneceram e permanecem na luz. Isto quer dizer que não foi determinada a queda dos anjos. Aqueles que abandonaram seus domicílios tornaram-se trevas, porque não confiavam em Deus. A queda de Satanás e de seus demônios sobre a terra provocou o caos. A terra tornou-se um abismo em trevas e sem forma e vazia, como encontra-se em Gênesis 1:2, antes da semana da criação. Toda a matéria foi organizada, recomposta no universo para a criação de todas as coisas a partir do primeiro dia da semana da criação, e tudo ficou sujeito ao tempo e ao espaço, como vemos hoje, após o Big Bang, conforme foi quantificado. Isto aconteceu a partir do quarto dia da semana da criação. Está conforme relata a partir de Gênesis 1:14. Foi criado todos os elementos. Deus fez o sol e todas as estrelas, porque o sol é uma estrela. Fez a lua e todos os planetas, porque a lua é um planeta. Antes disso, não havia tempo e espaço, porque não havia sol para dominar o dia e a lua para dominar a noite. O universo é quantificado pela ciência. Está em conformidade com a Bíblia. Esta é a versão resumida de alguns teólogos e estudiosos da Bíblia. O principal objetivo é separar a luz das trevas. Esse processo está ainda hoje em andamento. Até o próximo vídeo.